Meu nome é Miriam, sejam bem-vindos ao Ministério Prova de Fogo, Restauração de Alianças. Inscrevam-se no nosso canal e acionem o sininho para receber as notificações de novos vídeos e curtam e compartilhem nossos vídeos nas suas redes sociais. Que Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãs e irmãos. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito dos primeiros passos para uma pessoa que recém se converteu. Ou talvez ela ainda não tenha se convertido, ela está buscando Deus, ela está buscando o caminho de Jesus, não sabe por onde começar. Talvez até mesmo ela esteja começando essa caminhada até agora pela internet e nem chegou aí numa igreja. Então Deus tocou no meu coração de eu fazer um estudo aqui para vocês a respeito dos primeiros passos. Claro que eu separei alguns itens que eu julgo serem os mais importantes, os mais relevantes, mas obviamente que tem várias outras coisas a serem ditas, né? Mas o que Deus tocou no meu coração foi de falar sobre essas coisas, porque digamos assim que realmente é o início de tudo. Quem está começando a caminhada e está um pouco perdido não sabe, né, como fazer. Então, antes de mais nada, eu queria falar algumas coisas para vocês, antes de falar sobre esses primeiros passos, né? Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês sobre o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na nossa vida? Então, o Espírito Santo de Deus, ele tem o papel de convencer os homens do pecado, da justiça e do juízo. E é ele também que revela Cristo nos corações da humanidade. O Espírito Santo é aquele que traz o evangelho dos céus para a terra, porque nós estamos falando de um evangelho que é celestial, é uma mensagem que vem do alto. O mesmo Espírito é quem unge os anunciadores de boas novas, pois cada vez que houver pessoas conhecendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus não apenas estará envolvido no serviço, como ele próprio terá iniciado o trabalho da igreja. A Bíblia mesmo diz isso, que quem primeiro começou o trabalho de evangelismo na igreja primitiva foi o Espírito Santo, quando enviado por Cristo, ungiu a igreja e falou através dela, vivendo nos corações dos crentes a partir dali. E o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo? O Evangelho do Senhor é a mensagem do amor de Deus no sacrifício de Jesus Cristo, para salvar todos os homens em todos os lugares. Todos que crerem em Jesus Cristo serão salvos, terão seus pecados perdoados e os seus nomes estarão escritos no livro da vida. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E toda essa mensagem gira em torno de Jesus Cristo e do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário, de que Deus desceu dos céus e veio habitar com os homens, trazendo salvação debaixo das suas asas e julgamento para os desobedientes. O Evangelho está anunciando liberdade aos cativos, óleo de alegria ao invés de cinzas, vestidos de louvor no local de espírito angustiado. A mensagem anuncia o tempo de sermos aceitos e recebidos por Deus, que é hoje e agora. E também está anunciando o dia da vingança do nosso Deus, quando Deus finalmente irá julgar cabalmente tudo o que foi feito aqui na terra e também no céu. O Evangelho é, portanto, uma mensagem de arrependimento e santidade. A força do Evangelho é o sangue de Jesus Cristo, o seu coração é a cruz. Não há Evangelho sem o sacrifício do Senhor, pois o Evangelho vai muito além de ser um mero manual de conduta para os novos convertidos. Ele é o poder de Deus para tirar um homem da morte espiritual e levá-lo à vida de Deus, não pelos seus esforços ou méritos próprios, mas unicamente pelo poder de Jesus Cristo. E qual seria o chamado que Cristo tem para nós? Vocês
Cada um de vocês já deve ter ouvido, Deus tem um chamado para mim, eu sinto um chamado. E que chamado é esse? O que Cristo quer de nós? O chamado de Jesus Cristo, ele não é apenas para judeus, para gentios, não é somente para brancos, para negros, para homens, para mulheres. O chamado de Jesus Cristo é universal, para que todos os homens em todos os lugares se arrependam de todos os seus pecados e recebam um novo coração em Jesus Cristo. O chamado para crer no Evangelho do Senhor, as boas novas de salvação e justiça, é para que todos os homens se voltem dos seus caminhos e comecem a buscar a Deus. Esse chamado é para todos os povos, todas as tribos, todas as raças, todas as línguas, tanto para ricos quanto para pobres, servos ou livres, não importa. Mesmo os poderosos neste mundo, o Evangelho é o mesmo que salva o homem da condenação do inferno e da morte. E agora então vamos falar um pouquinho da conversão. O que é a conversão? Como que acontece a conversão? A conversão, ela acontece quando o homem literalmente converte o seu coração em rumo ao Senhor. Ele passa agora a andar numa direção diferente daquela que vinha antes caminhando. Quando o homem começa uma caminhada com Jesus Cristo, ele está se convertendo. Está agora abraçando um novo caminho, pelo qual ele pode se achegar a Deus com segurança. Converter-se nada mais é do que começar a andar com Deus, aceitar e dizer sim ao chamado do Evangelho. Isso implica uma novidade de vida. E a conversão só acontece por um toque do Espírito Santo, ou então por uma resposta positiva nossa a um toque do Espírito Santo, trazendo o Evangelho aos nossos corações. E também vocês já devem ter ouvido falar, nasci de novo, né? Eu nasci de novo em Cristo. Essa expressão nascer de novo, o que significa isso? Quando o homem se converte, quando ele se converte a Cristo, o Cristo vem habitar no nosso coração. O novo nascimento nada mais é do que a mudança do coração do homem. Quando Deus literalmente vem e nos dá um novo coração espiritual, para que possamos agora estar capacitados a prosseguir nessa jornada com Ele até o final, essa mudança de coração somente acontece pelo poder de Deus. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus Cristo, realmente o Senhor irá mudar o coração dessa pessoa. Um novo coração significa uma nova caminhada, novos desejos, novas aspirações, e a paz de Jesus Cristo, de estar reconciliado com Deus, irá começar a fluir no seu interior, juntamente com a vida de Deus. É o próprio Espírito Santo quem vai habitar nesse novo coração. O Pai e o Filho irão habitar, Deus vai habitar nesse novo coração. Então, nascer de novo não significa que a gente vai morrer e nascer de novo. Nascer de novo enquanto vivemos. É um novo espírito. Deixamos de ser a velha criatura para nos tornarmos uma nova criatura em Cristo. E Cristo faz tudo novo. Bom, sabendo dessas coisas que foram ditas, vamos então aos primeiros passos que um novo convertido deve fazer, né, para que realmente seja uma conversão verdadeira. Porque há muitas pessoas que frequentam igreja, e frequentar a igreja não quer dizer conversão. Não quer dizer que a pessoa teve um real encontro com Deus. Frequentar a igreja por si só não quer dizer nada. Eu mesma conheci muitas pessoas dentro da igreja, fazendo trabalho de evangelização dentro da igreja, pessoas que já estavam há 2, 5, 10 anos dentro da igreja, sem se batizar e sem se tornar uma nova criatura. Então, o fato de simplesmente frequentar uma igreja não quer dizer que você se converteu. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu vou na igreja todo domingo. Eu era uma que antes de me converter, eu também fui à igreja durante um tempo. Mas eu virava as costas da igreja e eu era a mesma pessoa. Nada mudava. As minhas atitudes não mudavam. Eu não lia a Bíblia. Eu não tinha comunhão com Deus. Eu não orava. Eu não jejuava. Isso faz parte da vida de um cristão.
Então, o simples fato de frequentar a igreja não quer dizer que a pessoa é uma pessoa convertida. E eu até aproveito, que eu me lembrei agora de uma situação, até aproveito para fazer um gancho aqui. Que tem pessoas que me procuram e dizem assim, mas agora meu marido não queria saber de igreja, minha mulher não queria saber de igreja, mas agora tá frequentando a igreja com a OM, com OH. Não quer dizer nada. Justamente por isso, porque apenas frequentar a igreja pode estar frequentando como um lugar como outro qualquer. Porém, é mais fácil realmente o Espírito Santo, aquele ambiente é propício do Espírito Santo falar com ele, tocar o coração dele ou dela, né? E trazer eles ao arrependimento, fazer eles enxergarem o erro, né? Então vamos lá. O primeiro passo para um novo convertido é o arrependimento. O arrependimento, na verdade, é a mesma coisa que a conversão. A pessoa se arrepende, ela é convertida. Entretanto, mesmo o cristão que um dia já deu o primeiro passo e se converteu, está andando em outro caminho agora, ele deve perseverar em se arrepender a cada momento, todos os dias. Por quê? Porque nós somos de natureza pecadora. A natureza do homem é pecadora e nós vamos continuar pecando diariamente, voluntária ou involuntariamente. A diferença é que agora, como cristãos, nós sabemos identificar o que desagrada a Deus, o que é pecado e o que não é. Então, conscientemente, nós nos afastamos daquilo que é pecado. Porém, existem outras coisas que são voluntárias e involuntárias. Então, todos os dias, nós devemos nos arrepender e pedir perdão a Deus. Quando você se arrepende dos seus pecados, você vai estar cuidando da sua salvação, mantendo-se puro diante de Deus, confirmando a cada dia que realmente você decidiu virar as costas para uma vida velha e abraçar de todo o coração a novidade de vida, que foi proposta gratuitamente. Conforme você vai se arrependendo, o Senhor então vai derramando mais do Espírito dele sobre a tua vida. E isso vai te dando cada vez mais autoridade contra o pecado e te fazendo mais parecido com Jesus Cristo. Alguns cristãos param de se arrepender quando eles pecam e ficam apenas se lamentando, quando na verdade eles deveriam se arrepender e agarrar-se ainda mais ao Senhor, tanto mais fosse difícil a luta contra o pecado, para que o Senhor concluísse a boa obra que já começou em seus corações. Os cristãos que param de se arrepender e ficam só se lamentando das suas fraquezas, eles interrompem o processo de limpeza, uma limpeza completa através do sangue de Jesus Cristo. A segunda coisa que um novo convertido deve fazer é o batismo nas águas. O batismo nas águas é a forma como o Senhor nos deixou ordenado selarmos a nossa entrega a Cristo. Toda pessoa que deseja se tornar essa nova criatura, que deseja nascer de novo, deseja que Deus perdoe seus pecados e lhe dê uma nova vida, deve descer as águas em sinal de arrependimento, em sinal de fé e entrega pessoal a Deus. O descer as águas simboliza a morte da velha vida, e o subir das águas representa o poder de ressurreição de Jesus Cristo. Ninguém que se batiza porque é perfeito. Ninguém decide se batizar porque agora está perfeito, mas sim porque deseja começar a sua caminhada com Jesus Cristo. O batismo nas águas, portanto, é um passo inicial da caminhada, quando você está se arrependendo de obras mortas, as quais você mesmo entendeu que não poderiam te salvar, e então está lançando toda a sua vida e confiança nos méritos da salvação em Jesus Cristo, de que Ele realmente poderá te salvar. Eu digo que é um ato consciente. O batismo é aquela ação consciente, aquela entrega consciente, aquele ato que você mostra para Jesus que realmente você quer aquela vida com Ele. Então você vai lá e se batiza. Por que uma criança não precisa ser batizada? Porque uma criança não tem pecados. Ela deve ser consagrada a Deus. Mas se batiza toda pessoa adulta
que reconhece os seus pecados, se arrepende, aceita Jesus e quer uma nova vida. Então ela vai lá, em sinal dessa entrega, conscientemente ela se batiza nas águas. Caso um cristão não possa descer nas águas, um enfermo, por exemplo, uma pessoa que está no hospital, qualquer pessoa que esteja impossibilitada de ser batizada nas águas, ela pode simplesmente confessar e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. E então o seu arrependimento lhe será contado como um batismo. O batismo é esse ato racional, através do qual demonstramos a Deus o nosso arrependimento e o desejo de seguir os seus passos. Agora, após o batismo, o novo convertido geralmente, quase sempre, passa por certas provas na vida para aperfeiçoar a sua fé em Jesus Cristo e o levar a amadurecer. Essa fase é chamada de deserto. Essa parte já não é mais tão fácil como foi no começo da caminhada. Se arrepender, se batizar. Agora é necessário você conhecer mais de Jesus Cristo e ser mais transformado, ser transformado ainda mais do que no começo. Os cristãos que recusam essas provas sempre serão infantis e imaturos na fé. Vai faltar diversas características que só encontramos em cristãos maduros. O Espírito Santo é quem irá sustentar o cristão no deserto, onde ele deve alimentar a palavra de Deus, deve se alimentar da palavra de Deus. O deserto, ele nos ensina a orar, a louvar, a adorar, nos aproxima de Deus, nos ensina a não desistir, nos ensina a amar, a perdoar. Nós lutamos pela unção de Deus e nós também aprendemos a resistir ao diabo. O deserto nos ensina a nos sujeitarmos a Deus. Aquilo que você não consegue vencer naturalmente, o Espírito Santo conseguirá fazer você vencer através do processo do deserto. O deserto é muito necessário para todo cristão, uma vez que quando você receber o Senhor na sua vida, então começará uma batalha dentro e fora de você, uma batalha entre Espírito Santo e a carne. Quanto mais você alimentar o Espírito, mais graça em Jesus Cristo você terá, e mais fraca ficará a sua carne. E isto requer dedicação, arrependimento contínuo. Leva algum tempo e não é muito fácil no começo, mas os frutos finais são indescritivelmente gloriosos. A terceira coisa que um novo cristão deve fazer é ler a Bíblia. Não necessariamente nessa ordem. Às vezes ele começa lendo a Bíblia e depois se converte. Mas a leitura da Bíblia é crucial. Procure fazer disso um hábito. E para que, de fato, a leitura da Bíblia se torne um hábito, é preciso estabelecer uma rotina. Para isso, procure separar um horário específico para a leitura da Bíblia e seja pontual. Leia com tranquilidade, sem pressa, sem distrações ou interrupções. Você pode ler, por exemplo, um capítulo por dia, um provérbio, um salmo ou até mesmo um livro inteiro. Aqui mesmo no canal nós já gravamos um vídeo com dicas de como ler a Bíblia. Dá uma espiadinha lá. Se você puder, melhor ainda, separar um dia inteiro só para a leitura da Bíblia. Isso vai depender das suas ocupações, claro, mas se você trabalha, você pode pegar o dia da sua folga, por exemplo. Essas dicas farão a leitura se tornar um hábito diário. João 5,39 Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A quarta coisa importante que um novo convertido deve saber é a santificação. A santificação é um processo que começa imediatamente logo após a conversão do cristão. E vocês já devem ter ouvido falar, não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. A santificação é a nossa verdadeira entrega para Jesus, para os caminhos de Jesus. Não dá para a gente querer de manhã ir na igreja e de noite ir no pagode.
Não dá pra gente querer passar o ano inteiro na igreja, lendo a Bíblia, e no carnaval tá lá todas as noites fazendo festa e bebendo. Então, não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a um, ou você serve a outro. E a santificação é um processo muito importante. Se santificar representa fazer com que sejamos parecidos com Deus. Então, vocês imaginam Deus na balada? Vocês imaginam Jesus Cristo sentado num barzinho bebendo? Então, o Senhor continua trabalhando no coração que o recebeu para nos levar à perfeição e nos preparar para o reino eterno de Deus. Santificação é um processo de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aqueles que receberam Jesus foram separados e santificados para Deus. Eis que faço tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas. A velha criatura já morreu. Então aquela antiga vida morreu. Agora nasce uma nova criatura, uma nova vida. Mesmo os que são santos devem continuar a se santificar mais ainda. Quanto mais você estreitar os seus laços de amor com Jesus, mais saberá que o fruto do teu relacionamento com Deus é o que vai produzir a santificação. O fruto da intimidade com Deus, de continuar no arrependimento, é o que vai produzir um caráter santo em você. Não apenas exteriormente, mas de dentro do seu coração para fora. O temor do Senhor, amor do Senhor, irá brotar. E com isso, eu não estou falando que a santificação está no lado externo. Porque existem pessoas que a primeira coisa que faz é mudar as roupas, por exemplo. Não que ela não deva, cada um faz de acordo com a sua fé. Mas o que eu quero dizer é que somente isso não quer dizer que a pessoa está se santificando. O que adianta eu simplesmente trocar as roupas, agora usar uma saia até os pés, usar uma blusa de gola até o pescoço, mas por dentro o meu coração ainda está impuro. E as minhas atitudes ainda são de uma pessoa mundana, entende? Então, a santificação é um processo de dentro para fora. Crescer em santificação é uma prova de que o cristão começa andando com Deus, ainda que algumas fases como deserto, às vezes não seja possível ver mudanças aparentes, mas importa continuar caminhando por fé, mesmo sem ver. E em breve tudo que plantarmos em Jesus Cristo colheremos. E o próprio Senhor fará brotar cada uma das palavras boas de justiça que deu sobre a vida dos seus filhos. Santificação, portanto, é o resultado final de uma caminhada perseverante com Deus e fruto do relacionamento contínuo com o Senhor. Conhecer a palavra de Deus, ler a Bíblia, experimentar um vivo relacionamento com o Senhor, isso tudo faz parte do processo. Outra coisa que um novo cristão deve buscar é a maturidade. Há diferentes níveis de maturidade, mas há uma maturidade absoluta, a qual todo cristão fiel receberá no momento da sua entrada no céu. Ser maduro é para aqueles que perseveraram em andar com o Senhor. Muitos recebem Jesus nos seus corações quando estão com algum problema em suas vidas. Porém, nem sempre todos continuam andando. Nem sempre todos continuam andando com Jesus quando tudo está bem. Maturidade é para os que zelam pela sua salvação e sabem que o prazer de Deus é ver seus filhos fazendo progressos na fé, na pureza, na constância, no amor, na caridade, no zelo e na sinceridade. Estes que desejam agradar a Deus verdadeiramente irão se entregar às mãos do Criador e deixar que o Espírito Santo os transforme, como vaso entregue às mãos do oleiro. Estes se permitirão serem feitos por Deus uma obra-prima, que louve e exalte a salvação em Jesus Cristo e em nome de Deus.
Todos os vasos gloriosos e perfeitos feitos por Deus são para o louvor da sua glória e honra. Nenhum vaso é feito para louvor do vaso, senão para exaltar a habilidade daquele que o fez. Assim também não temos do que se gloriar. Se há algo de bom em nós, foi Deus quem fez. Se não há, fomos nós que fizemos. Sem Jesus, nada de bom que foi feito seria feito em nossas vidas. É por isso que o cristão não só deve começar a caminhada com Cristo, mas ir até o final, persistir. Isso exige perseverança e pode levar muito tempo para começar a aparecerem certos resultados visíveis. E por último, uma das coisas essenciais para um novo convertido é buscar o batismo com o Espírito Santo. Como se trata de um assunto bem abrangente, eu vou inclusive fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu quero falar aqui só rapidamente uma questão. A Bíblia dá 2 sentidos sobre o batismo com o Espírito Santo. O primeiro diz que quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito Santo que nos une a Deus. Então, nesse primeiro sentido, todos os salvos são batizados no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 13. A Bíblia também fala sobre se encher do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Isso diz que ficar cheio do Espírito Santo é melhor que ficar cheio de vinho. E nesse segundo sentido, o batismo no Espírito Santo seria uma experiência separada, uma experiência especial, única, individual, que o crente pode ter com Deus. Então eu vou falar sobre um estudo mais completo sobre o Espírito Santo no próximo vídeo. Eu espero que esse estudo tenha ajudado vocês até aqui, porque essa é a caminhada de um verdadeiro cristão. O objetivo de um verdadeiro cristão é estar preparado para a volta de Jesus. E eu também vou falar sobre isso no próximo vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos.